São Paulo e Atlético já no gramado. Vamos confirmar as escalações. 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético pensa em vitória para voltar à liderança e a torcida comparece em grande número. Vamos confirmar as escalações. O Atlético jogando com 36 Aranha, 2 Alex Bruno, 13 Werley e 3 Welton Felipe. Jonilson 19, Thiago Feltri 16, Serginho 22, Carlos Alberto 7, Júnior número 6. Na frente Éder Luiz com a 11. E o número 9, o artilheiro Diego Tardelli, o técnico é Celso Roth. Roth tem no banco os seguintes jogadores à sua disposição. Bruno, número 25. Marcos é o número 14. Marcos Rocha vem com a 15. Tem o Choco a 23. Evandro, 31. Alessandro, 21. E Kleber, número 27. Esses são os reservas à disposição de Celso Roth. Ricardo Gomes escalou São Paulo. São Paulo em campo jogando com Denis no gol, número 12. Zé Luiz é o número 23, 5 Miranda, 13 Jean Holt, número 6 Júnior César, 15 Jean, 8 Eduardo Costa, 7 Jorge Wagner, 25 Dagoberto, 18 Hugo, número 17 Borges, técnico Ricardo Gomes. No banco o Ricardo tem Bosco com a 22, Hernanes, os melhores jogadores do último Campeonato Brasileiro com a número 10, Washington, artilheiro do último Campeonato Brasileiro com a 9, Arouca 11, Richarlison 20, Aislan 31 e Oscar número 30. Vamos confirmar o trio de arbitragem. Você já vê o trio no centro do gramado aqui do Mineirão. Apita Leonardo Gaciba da Silva. Os auxiliares são José Antônio Franco Filho e Marcelo Barisson. Apita Gaciba, começa o primeiro tempo. Vem Tardelli tentando já um primeiro ataque na jogada individual. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Jonilson buscando o jogo. Werley está jogando pela direita o Atlético. Esse é Carlos Alberto. Chamando o Jonilson no meio. A torcida canta sem parar, tenta empurrar o time do Atlético. O Serginho trabalhando na esquerda. Júnior. Lançamento para o Tardelli. E a sobra é do São Paulo. Eduardo Costa. Vaias da torcida do Atlético. Júnior César. Tocando passes o time do São Paulo. Jorge Wagner. A jogada de ultrapassagem em Júnior César pela esquerda. Ele faz um cruzamento na segunda trave para Dagoberto. Passou por todo mundo. Está jogando o Atlético pela esquerda. Bob Faria, taticamente você espera o que desse início de primeiro tempo? O Atlético partindo para cima do São Paulo? O time tentando ganhar o meio de campo. O Welton Felipe vai ficar pelo meio da zaga, o Werley pela direita, pelo lado esquerdo o Alex Bruno. O Jonilson postado mais à frente. Olha a chegada, Diego Tardelli, cara a cara, bateu pro gol! Gol! É do Atlético Mineiro! Diego Tardelli! O Atlético sai na frente no primeiro minuto de jogo. Diego Tardelli, o artilheiro, bateu forte. 1 para o Atlético, 0 para o São Paulo. Chute forte sobre Denis. O Atlético sai na frente no início do jogo. André Rizek. Diego Tardelli em coautoria com o Miranda, Luiz. Uma falha incomum do Miranda, tem um zagueiro acima de qualquer suspeita. Uma falha incomum, praticamente tabelou com o Tardelli, perdeu uma bola boba e o Tardelli não perdoou. Bob Faria, você falava da sua expectativa em relação à tática do jogo. Agora já temos 1-0 Atlético. E acho que o Atlético vai manter a dinâmica, vai tentar ganhar o meio de campo, fazer essa ligação rápida, né? Como eu disse, tem o Jonilson na frente da defesa, então a defesa vai ficar muito compactada ali, vai ficar bastante protegida. E o meio de campo saindo para o jogo, para o Tardelli correr ali e ganhar na velocidade dos zagueiros, como ganhou no lance do gol. Eduardo Costa tocando com Jorge Wagner. O jogo já começa com um gol. E vamos ver como o São Paulo vai reagir a esse gol do Atlético. O momento do São Paulo é delicado. Muitos citam que o ambiente no clube é complicado, é delicado, que os jogadores estão desunidos. O Atlético sai na frente no seu primeiro ataque com o Diego Tardelli. E a torcida faz essa. Tem camisa do Estudiantes. Tem torcedor com a camisa do Estudiantes no meio da torcida do Atlético. Caiu aí o Jorge Wagner, ficou, ele já se levantou. É falta a favor do São Paulo. Miranda.
Tentando o Dagoberto. Canta a torcida do Atlético, bola recuada para Júnior. O Atlético recomeça pela esquerda. E lá vem Tardelli, tocando de primeira pro Éder Luiz. Acelera a jogada pela esquerda, puxa para o meio, bateu colocado. Denis defende. Começa com tudo o Atlético. 1-0 Atlético, temos 3 minutos. Primeiro tempo de jogo aqui no Mineirão. Júnior. André Rizek. Será que o torcedor do São Paulo está arrependido? Gostaria de ver o Júnior no time. Será que acha que o Júnior saiu fácil demais? Não, Luiz, eu já tinha dado pro Júnior, não dava mais para ele, não tinha mais nenhum espaço no time do São Paulo. E saiu sem mago, né? Tanto como eu disse, foi o Muricy, na época que era o treinador, que indicou ele para o Atlético Mineiro. Denis sai do gol. E temos tiro de meta para o São Paulo. Luiz, e esse foi o 7º gol do Tardelli no Campeonato Brasileiro. Segundo o Gaciba, o Hugo levou com o braço. Jean vai voltando para a defesa. Pegou a marcação ali em cima do Borges. O Gaciba tinha um ângulo muito bom para ver a jogada. Não houve nenhuma reclamação por parte do time do São Paulo. Elton Felipe dá um chute estranho aqui na direita. A bola não vem para o Carlos Alberto. Júnior César perdeu o tempo de bola. Esse é Éder Luiz. Faz ótima virada de jogo na esquerda. Feltri caprichou no cruzamento para o Tardelli. Olha o gol, Tardelli cabeceia para fora. Perde uma chance claríssima, Diego Tardelli dentro da pequena área. Quase o segundo do Atlético. Veja aí, Thiago Feltri botou na cabeça do Diego Tardelli. Tem gol do Vitória, gol de Roger, ex-jogador do São Paulo. Roger começou o ano com a camisa do Fluminense, não vingou nas Laranjeiras, prometeu brigar por artilharia no Campeonato Brasileiro. 0 Náutico, 1 Vitória. O Carpegiani fazendo um bom trabalho. Fabiano fez o gol do Sport, 0 Corinthians, 1 para o Sport. São jogos que fecham essa 11ª rodada. Carlos Alberto erra o passe, Eduardo Costa. Esse é Jorge Wagner. Tem o Júnior César aberto na esquerda. Borges. Você ouviu o Ricardo pedindo, vai pra dentro. Estamos ouvindo o técnico do São Paulo, todo o clima do jogo, todos os detalhes. Janilson ganhou, tocou no meio na fogueira. Elton Felipe. Vamos ouvir Ricardo Gomes. Gritou com o Hugo. Esperei para ele falar, ele só gritou Hugo e não falou mais nada. Até porque o Hugo fingiu que não era com ele, né, Luiz? Detalhes do São Paulo com o Carlos Cereto. Josino Ribeiro traz o clima, as informações do Atlético Mineiro. Voltando o Atlético com o gol de Diego Tardelli. E o Atlético quer mais. Carlos Alberto pede na direita. Feltri faz o cruzamento para a entrada da área. Tardelli no peito. Éder Luiz subiu demais. Aproveitar, Luiz, o Celso não gostou dessa finalização do Éder Luiz. Vai você. Tentativa do São Paulo, Borges vem atrás da bola. Chutão para cima. Tardelli vive um dos grandes momentos da sua carreira. Carlos Alberto veio do Corinthians para o Atlético. Diego Tardelli do Flamengo. Passe errado, mas deu certo. Olha o Éder Luiz, ficou cara a cara, bateu pro gol, bateu mal. André Rizek, o Atlético perde muitas chances. E como já disse o Bob, não é normal o que está acontecendo com a defesa do São Paulo, Luiz. Mais uma tentativa do Atlético. Feltri volta o lance. São Paulo recuado, vem Atlético para cima. Teve giro, pênalti. Vamos ver, ele deu falta, ele deu falta, deu fora da grande área. Me pareceu fora da grande área, mas pelo gesto do Gaciba, foi enfático. Eu imaginei um pênalti marcada a falta fora da grande área. Falta muito perigosa, nitidamente fora da grande área, muito fora da grande área. É que ele apontou para baixo ali, né? Mas ele estava pertinho, lá dá para ver. Bem fora da área. Ele primeiro pensou em dar a vantagem. Depois, quando caiu o jogador do Atlético, Thiago Feltri, né?
O Atlético finaliza muito mais, vence por 1-0, tem 6 finalizações. Diego Tardelli na cobrança, ele bate falta. Tiro de meta para Denis. Zaga do São Paulo parece meio apavorada nesse momento. Está jogando mal o São Paulo de novo. Vem Atlético. Bola tocada para o Tardelli de primeira, condição legal. Éder Luiz não finalizou, demorou muito para chutar. Bob Faria. Demorou um pouquinho, né? Na hora que tentou ajeitar para o pé esquerdo, foi tempo suficiente para o goleiro sair, para o dele sair. Agora, roubada de bola na defesa. E o toque do Diego Tardelli, olha lá. A finalização foi suficiente para chegar ao zagueiro. Demorou um pouquinho, preciso Júnior César. Salvando que poderia ser o segundo gol do Atlético Mineiro. Júnior César. De novo Eduardo Costa. Dagoberto, de costas para a marcação. Jean pediu, Dagoberto tenta a jogada individual. Hugo voltou e está sentindo ainda. Júnior César faz o cruzamento. Tira para o alto Elton Felipe. Bola pegou na mão, tá valendo. Garciba entendeu que foi bola na mão e não mão na bola. Tardelli, categoria, que domínio. Júnior. Elton passou pela esquerda, Éder Luiz pede o cruzamento, Tardelli se apresenta na entrada da área. O Atlético trabalha de novo na experiência de Júnior. Éder Luiz. Júnior. Pensou, prendeu, bateu pro gol cruzado, Denis pegou. Não vai dar pro Hugo não, hein, Luiz? Hernanes já tirou aqui o agasalho, já está conversando com o Ricardo Gomes. Vai entrar, vai voltar pro time o camisa 10 do São Paulo. No primeiro turno do Brasileiro de 2008, o Hugo, que você vê na imagem, marcou 2 gols na vitória sobre o Atlético por 5-1. Hoje não joga nem o primeiro tempo todo. E essa alteração, ela é de certa forma emblemática, Luiz, porque o único meia de criação, o Hugo está jogando como meia, né, criador do time, ao lado do Jorge Wagner, embora a gente possa até discutir se os dois são exatamente armadores, criadores de jogada. O único meia, assim, mais armador do que está no banco é o Oscar, garoto que vem nas categorias de base. Só que desde o Muricy, o São Paulo não confia, não vê no Oscar ainda um jogador confiável, principalmente para entrar num jogo como esse contra um time que nesse momento lidera o Campeonato Brasileiro. E aí vai entrar o Hernanes, a gente vê a repetição do lance em que o Hugo sentiu o joelho. Vai entrar o Hernanes, que embora vista a camisa 10, não é um meia, você sai muito melhor como volante do que como meia. Olha, a situação do São Paulo não está fácil não. O Atlético briga, a bola fica aqui na esquerda, fica com o São Paulo. Dagoberto, tentou o Borges. Vamos ouvir Ricardo Gomes. Falou com o Dagoberto não cumpriu o que o Ricardo pediu, o Ricardo fez cara feia. Borges, Zé Luiz na entrada da área, Eduardo Costa pediu. Jean Holt, tem cruzamento pro Dagoberto, ele salta e não acha. Sobra do São Paulo pressiona com o Júnior César. Tá no mano a mano, do jeito que ele gosta. Júnior César ajeitou, bateu cruzado. Quase o gol de empate do São Paulo, bola para trás. Levou um susto, Aranha, ele cumprimenta o Wesley. Veja mais uma vez na jogada de Júnior César. A Aranha pegou no susto. A bola do Wesley, né? Vem São Paulo com o Júnior César, tem cruzamento. Júnior tira de primeira. Contra-ataque do Atlético pode ser perigosíssimo. São 3 contra 2. Lançamento errado. Errou o Éder Luiz. Acabou não tocando para ninguém. Ele tinha uma opção pela direita, uma pela esquerda, tocou no meio. Corinthians vira. Gol de quem? Ronaldo. Ó, tô falando, já são 5. Até outro dia não tinha feito nenhum. Já tá a 3 gols do artilheiro, né? Jorge Wagner. Pedala na frente do Carlos Alberto. Irritado o Ricardo Gomes. Ricardo, como zagueiro, chegou à seleção brasileira principal com apenas 18 anos de idade. Olha o toque de cabeça para o meio, para o Hernanes. São Paulo adianta os seus jogadores, o São Paulo vem para cima do Atlético. É tudo que o Atlético quer.
avançar os zagueiros do São Paulo e depois jogar nas costas dele com a velocidade do Tardelli e do Éder Luiz. Eduardo Costa. Vai para Jorge Wagner. Borges fazendo pivô, girou na boa. Ele é talentoso, é perigoso. Boa bola na direita. Vem Dagoberto, vem São Paulo. Tem cruzamento. Borges tentou, não conseguiu. Sobra do São Paulo. Jorge Wagner. Júnior César. 1 para o Atlético, 0 para o São Paulo. Essa é a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dagoberto, no mano a mano, puxou para o meio, bateu para o gol. André Rizek. São Paulo melhorou ou o Atlético permitiu esse avanço do São Paulo? Um pouco das duas coisas, Luiz, mas a história desse primeiro tempo é que o Atlético poderia ter feito muito mais gols, bobeou na frente, teve espaço para fazer gol, faltou acho que concentração mesmo na frente, deu uma diminuída no ritmo e o São Paulo aproveitou. O Atlético vai voltando à liderança do campeonato, vencendo o São Paulo aqui no Mineirão. Até hoje tinham sido vendidos 28 mil ingressos. Mas o jogo de ontem do Cruzeiro motivou a torcida do Atlético. Tá cheio o Mineirão. Eu comentava, Bob, antes do jogo, eu falava em 40 mil. O que você tá achando de momento aqui? Eu vou te confessar que eu sou ruim à beça para esse tipo de cálculo, viu? Mas eu diria que passa dos 30 com facilidade. Não sei se chega aos 40, mas passa dos 30 com facilidade, dos 30 mil. Essa é a 5ª partida do Atlético como mandante no Campeonato Brasileiro. Venceu o Grêmio por 2-1, venceu o Náutico por 3-0, empatou com o Santo André e empatou com o Botafogo. Eduardo Costa. Borges, lindo giro. E aí chegou com tudo o Serginho. Jorge Wagner. São Paulo está tendo muita dificuldade nessa saída de jogo, André Rizek. Miranda faz o lançamento. Borges. Mérito do Galo, está marcando muito bem. Esse é Giana, entrada da área. Tocando na direita com o Zé Luiz. Jean. Hernanes. Consegue o primeiro drible. Acredita no talento, na habilidade. Tem cruzamento. Sobra de Zé Luiz. Tem cruzamento, Aranha sai do gol. Muitos torcedores do São Paulo não sabem ou não se lembram. O Zé Luiz teve uma passagem pelo Atlético Mineiro. Jogando pelo meio campo, né? Tem Eduardo Costa, chamando o Júnior César. Júnior César veio do Fluminense para o São Paulo. Os 3 que vieram é o único titular hoje. Agora, Luiz, olha para essa imagem a solidão dos jogadores do São Paulo. Ninguém se aproxima, né? Não tem uma aproximação. Dagoberto briga, ganha na raça, lá vem São Paulo. Hernanes, aumentou a tabela, tirando Alex Bruno. Está para o jogo o zagueiro. E aí São Paulino, Alex Bruno. 1 minuto, Luiz. Temos agora 44, vamos até 46. Luiz, Mas não, Josinho. uma informação em relação ao público, ainda não é possível dizer com precisão, porque aqui no Mineirão, pelo menos, as bilheterias ficam abertas até os 15 minutos do segundo tempo. Portanto, ainda tem torcedor, ou pode ter torcedor, comprando o ingresso e entrando ao Mineirão. Briga solitária ali do Borges. E não tem desconto, né? Chegando 15 do segundo tempo, tem que pagar o mesmo preço. Mesmo preço. Saiu com bola e tudo agora o Éder Luiz. Dagoberto está brigando, está se esforçando. Ele e Borges estão muito isolados na frente, Rizek. Bom, agora o São Paulo perdeu a bola, Rizek. Tá todo mundo isolado, tá faltando a aproximação do time inteiro, Luiz. É difícil setorizar esse problema de São Paulo. O São Paulo errou pela segunda vez o lançamento de lateral, pô. 1 para o Atlético, gol de Diego Tardelli. 0 para o São Paulo. São Paulo venceu apenas 2 das suas últimas 10 partidas. Derrotou o Cruzeiro e o Náutico. Hoje vai perdendo aqui para o Atlético no Mineirão. Temos a 11ª rodada, estamos na 11ª rodada. De um total de 38. O campeonato é longo, mas o início do São Paulo é realmente muito ruim. Falta marcada a favor do Atlético. O Atlético tenta no fim do primeiro tempo. Pode ser o último lance da primeira etapa. Daqui a pouco, no intervalo de jogo, nós temos os gols de Ronaldo.
Corinthians vai ganhando do Sport. Aqui vai dando Atlético. Tem cruzamento, bola fechada. Denis de soco. Apita Gaciba, fim de primeiro tempo. Torcedor do Atlético gosta, aplaude, comemora. 1 para o Atlético, gol de Diego Tardelli, 0 para o São Paulo. Veja aí a torcida do Atlético. 2000. Começa o segundo tempo. Saída do São Paulo, são os primeiros movimentos do segundo tempo. Você acompanhando a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. 1 para o Atlético, 0 para o São Paulo. Vamos ver se o São Paulo volta diferente para o segundo tempo. O Hernanes entrou ainda no primeiro tempo no lugar do Hugo, que saiu machucado. Bola para Hernanes. Vai para Zé Luiz. Hernanes. São os primeiros movimentos do segundo tempo aqui no Mineirão. Tem cruzamento na segunda trave para o Jorge Wagner. Carlos Alberto veio, não evitou a saída. Bola é do São Paulo. Hernanes usou o corpo, girou. Bola passou por ele. Júnior dá um chutão. Jean Holt, falta por trás. Falta do Tardelli. Lance para cartão amarelo. Bob Faria, o que você acha? Até porque pela Ele sequência vai sair, né? Ele fez a primeira ali, já fez essa na sequência, já tinha feito mais uma no primeiro tempo. Então, mais para tranquilizar o Tardelli. Você tem aí os números do Cartola Sport TV. Tardelli com 10,3 no total. Tardelli fez o gol do jogo, não concordou com o cartão amarelo recebido. Não concordou, Luiz, porque ele está fora do jogo contra o Vitória. Falta para o São Paulo, olha o cruzamento, já subiu a bandeira. Não vale nada, marcado impedimento. Lembrando que o Ricardo tem o desfalque de 2 zagueiros. Renato Silva foi expulso contra o Flamengo. André Dias recebeu um vermelho contra o Coritiba e pegou 2 jogos. Fazem falta, André Rizek. Principalmente o André Dias. Até pela saída de jogo, né? A gente viu o São Paulo batendo cabeça toda hora para sair jogando. O André Dias é um jogador que sabe fazer isso bem. Temos quase 2 minutos no segundo tempo. E também porque, Luiz, embora muita gente não goste dos 3 zagueiros, eu não vejo nenhum problema, acho que o time pode ser super ofensivo com 3 zagueiros. Claramente, esse São Paulo, esses jogadores do São Paulo se comportam melhor no 3-5-2. Jonilson. Werley. Errou o passe para o Carlos Alberto. Ele se recupera no lance. Erra no recuo para o Aranha. Aranha sai do gol. Quase um presente para o Borges. Erley se complicou todo. Boa saída do Aranha. Veja aí, atento o goleiro do Atlético. Ela saiu. Quer fazer parte da programação do canal Campeão? Deixe a sua mensagem no portal de voz do Sport TV. Basta acessar sporttv.com.br. Você vai selecionar a opção Canal de Voz e grava a sua opinião. Participe. Em São Paulo para o jogo pela esquerda com o Jorge Wagner. Impedimento de Júnior César. Júnior César foi revelado pelo Fluminense. No futebol brasileiro jogou no Fluminense, no Botafogo e no São Paulo. Aí você viu o Eduardo Costa. Está jogando lentamente o Atlético. Sobra de Jorge Wagner. Hernanes. Tem presente para o Éder Luiz. Já não são mais companheiros. Júnior. Eduardo Costa tirou. Júnior César. Gira. Chuta para frente. E a bola é do São Paulo. Tardelli fez o gol do jogo. Borges está muito marcado. E acorda a torcida do Atlético aqui no Mineirão. Miranda de cabeça. O gol do Corinthians, gol de Christian. Terceiro gol do Corinthians. Ronaldo fez os 2 primeiros do Corinthians de cabeça. Sport chegou a fazer 1-0.
O Elton Felipe. Alex Bruno. O Elton Felipe. Tardelli no meio. Gira. Tira a marcação. Toca na frente. Erra o passe para o Júnior. Tá jogando Miranda. Bom drible. Ele tem o Dagoberto aberto. O toque no meio para o Borges foi curto demais. Errou o passe o Miranda. Que moral do Elton Felipe, hein? Viu? O Atlético responde no contra-ataque. Tá valendo. Condição legal. Éder Luiz pela direita. Tardelli pediu. Tem cruzamento pro Tardelli. Olha o gol. Chute curto demais. Fraco, o Denis pegou. Não conseguiu finalizar como queria Diego Tardelli. E aí fica a pergunta: onde estava o Jean Holt nessa jogada? Né? Vacilo, ele que permitiu esse ataque do Atlético, perde mais um gol. Daqui a pouco nós vamos mostrar para você o gol do Christian, o terceiro gol do Corinthians. Mas parece que deu uma mudada no posicionamento do Jorge Wagner. Se for jogar um pouco mais para a esquerda, acho que é um jogador que se sai muito melhor pelos lados do campo do que centralizado. No meio, acho que ele é um jogador comum. Pelas beiradas do campo, ele é mais perigoso mesmo. 1 para o Atlético, 0 para o São Paulo. Mais um corte do Elton Felipe. São Paulo adianta os seus jogadores, tenta pressionar o Atlético no início do segundo tempo. Essa é a 11ª rodada. Campeonato Brasileiro. O Atlético vai voltando à liderança. Tardelli fez 1 para o Atlético, 0 para o São Paulo, com 1 minuto e 22 segundos de jogo. Borges. Olhou para o Jonilson. São Paulo já recupera. Lá vem São Paulo. Esse é o Miranda. Puxa para o meio. Força a jogada com Borges. E agora tem contra-ataque do Atlético. Na velocidade de Éder Luiz. Falta para cartão amarelo para Jorge Wagner. O Atlético faz o lançamento para o Carlos Alberto. Sport TV e PFC Brasileirão 2009. André Rizek com 7 minutos no segundo tempo. Você já falou que São Paulo coloca o Jorge Wagner mais aberto pela ponta. São Paulo melhora no segundo tempo? Acho que cedo para dizer, Luiz. Você vê que a melhor chance até agora foi do Atlético. O Diego Tardelli perdeu mais um gol. E lá vem Serginho na tabela. Serginho ficou cara a cara. Aceitou o corpo, bateu. Gol! É do Atlético! Serginho aparecendo como elemento surpresa, se apresentando para a tabela. Serginho faz o segundo gol do Atlético Mineiro. Linda tabela. Serginho ficou cara a cara. Prendeu, escolheu o canto, tirou do Denis. Atlético 2, São Paulo 0. Bob Faria. São Paulo voltou um pouquinho mais compactado no seu meio de campo, acertou o seu posicionamento e começou a encurtar o espaço na marcação. É que nessa jogada em velocidade, São Paulo esperou um pouquinho para marcar. O Serginho veio e aí avanço de volante é sempre complicado porque o meia tem que ajudar na marcação. E o São Paulo não teve essa marcação. E aí no passe, o Serginho entrou e bateu com muita tranquilidade, com muita competência. 2-0 Atlético, André Rizek. Eu sei que é difícil você cobrar de um volante, acompanhar um jogador quando tem um 2, né? Que ele já sai atrás. Mas o Eduardo Costa comeu poeira nessa jogada. Dagoberto acelerou, entrou na grande área, caiu. É escanteio para o São Paulo. E vamos falar a verdade, Luiz, o placar faz mais justiça ao que acontece no campo. 2-0 é um placar mais condizente com o que estão jogando as duas equipes. A torcida do Atlético grita o nome do Serginho. Serginho fez o segundo gol. Atlético 2, São Paulo 0. É escanteio para o São Paulo na cobrança de Jorge Wagner. Aranha orienta a defesa, tem cruzamento na primeira trave, a tentativa era para o Zé Luiz. Sobra do São Paulo. Dagoberto toca para cima. São Paulo briga. Hernanes com categoria. Adianta demais. Jonilson na raça. Júnior César aparece na cobertura. Tirou bem do Éder Luiz. Ele faz um lançamento longo para o Jorge Wagner. Condição legal. A bola fica com o Aranha.
Canta bonito a torcida do Atlético. O Atlético vai voltando à liderança. Torcedor do Atlético acreditando em título em 2009. Júnior de calcanhar. Belo lance. E a falta no Éder Luiz. Para você curtir a festa da torcida do Atlético aqui no Mineirão. E o Zé Luiz toma o terceiro amarelo. Não vai jogar o clássico contra o Santos. Ed recebe o Diego Tardelli na entrada da grande área. Faz o toque Carlos Alberto. Tardelli para o Jonilson. Chegou dividindo. Jorge Wagner tira. Toca com Miranda. Aparece na marcação Diego Tardelli. Corre muito o time do Atlético. Mas o Atlético já fez a recomposição defensiva. Esse crescimento se deve ao trabalho da comissão técnica do Celso Roth, porque o Atlético estava morrendo dentro de campo quando saiu o Emerson Leão. Conseguia jogar com 10 minutos do segundo tempo, o time já estava com a língua no chão e ele recuperou esse time fisicamente. Luiz. Josino. Esse é o primeiro jogo do Serginho como titular depois de uma grave lesão no joelho direito que o deixou 9 meses parado, e o gol, uma homenagem à filhinha de apenas 2 meses. Volta em grande estilo. Eduardo Costa faz o toque para o Borges. Tentou o giro. E Elton Felipe tirou. Temos 11 minutos no segundo tempo. Vai dando o Atlético. O Atlético vai conquistando 3 pontos importantes. Vai voltando à liderança. Borges, o São Paulo tenta um gol, tenta não perder hoje aqui. A vitória seria importante para o São Paulo, mas nesse momento até um empate já seria melhor. E lá vem Éder Luiz, bola longa demais para ele, Denis. Momento do São Paulo, Ezek. É um São Paulo, nós temos um São Paulo brigando para não cair, um São Paulo brigando para não ficar nas últimas posições. E que domingo enfrenta ninguém menos que o Santos, um clássico regional. Momento de tensão, certamente. Duvido que o São Paulo consiga sorte menor no jogo de hoje. Isso vai levantar muitas dúvidas sobre a demissão do Muricy. Luiz, sinceramente, vai ter uma semana agitada o São Paulo. Diego Tardelli. Levantou a cabeça. Passou pelo Zé Luiz. Volta o lance. Júnior. Tardelli. Júnior. Eduardo Costa. O detalhe, Luiz. Domingo tem o Santos no Morumbi. Depois tem o Internacional em Porto Alegre. O Atlético vai chegando à liderança e o São Paulo vai ficando em 15º lugar. Definitivamente o torcedor do São Paulo não está acostumado a uma campanha dessas. Aí é cruel com o Ricardo Gomes, chegou agora, não é o culpado pela situação do time. Mas você não tem nenhuma dúvida. Pelo que a gente conhece da torcida do São Paulo, o nome do Muricy vai pintar um questionamento essa semana. O torcedor do Atlético está encantado com o time do Celso Roth. 2 para o Atlético, 0 para o São Paulo. Luiz, e o Atlético não perde para o São Paulo no Mineirão há 18 anos. A última derrota foi em fevereiro de 91. Aí sim foi uma goleada, 5-0 para o São Paulo. Bola para Hernanes. Toque de primeira para ninguém. Bola para Aranha. Vai jogando o Erley. Brasileirão ao vivo no Sport TV e no Sport TV HD nesse sábado. Fluminense e Goiás para todo o Brasil, menos o estado do Rio de Janeiro, às 6h20 da tarde. Domingo, às 5h30, tem Sport Avaí, menos para o estado de Pernambuco. E na sequência, tudo da rodada para você no Troca de Passes. Sai para o jogo Serginho. Feltri. Alex Bruno. De novo Serginho. O autor do segundo gol. Falta por trás. Amarelo para Borges. Também estava pendurado, Luiz. Então são 2 jogadores já fora do jogo contra o Santos. O Borges e o Zé Luiz, ambos tomaram o terceiro. No Atlético, o Diego Tardelli está fora do próximo jogo, não é isso, Josinho? Exatamente, não vai enfrentar o Vitória em Salvador. Desfalque considerável, porque o Vitória no Barradão é um time muito forte. Ganhou todos os jogos que fez no Barradão, Vitória até agora. Categoria do Hernanes. Passa por 2. É um futebol elegante, Hernanes. Tentou a jogada no meio. Chegou no Jorge Wagner. Dagoberto se apresenta. O ataque do São Paulo é perigoso. O Dagoberto na entrada da área. Sobra do São Paulo de Jorge Wagner. Hernanes pedia.
Ele optou pelo toque para o Júnior César. Tem o Jean na tabela. Jean. Torcida vai, Hernanes com espaço até para o chute. De longe, Hernanes acreditou! Aranha! Bola muito perigosa, traiçoeira, que quica na frente do goleiro. Veja o chute do Hernanes. A curva, a bola quicando na frente do Aranha. Escanteio para o São Paulo, Jorge Wagner na primeira trave. Baixo demais, curto demais. Atlético 2, São Paulo 0. Na sequência do futebol. Todas as notícias para você com Vanessa Ricci. Vem aí, Sport TV News. Jorge Wagner na primeira trave. Mais uma tentativa para o Zé Luiz. Eduardo Costa. Zé Luiz briga pela posse de bola, o São Paulo. Júnior de primeira, usando toda a sua experiência, a sua visão de jogo. Éder Luiz tem velocidade. Tirou o Jean. Errou o passe para o Tardelli. Ganha Júnior César. Dagoberto se atrapalha com a bola. Jorge Wagner. São Paulo já fez uma alteração no primeiro tempo. Hugo são machucado para a entrada do Hernanes. Isaac, você mexeria nesse momento no time do São Paulo? Olha, eu tô olhando pro banco aqui. Bosco, Washington, Arouca, Richarlison, Oscar Island. São Paulo tá perdendo o jogo. Poderia colocar o Washington, né? Embora a fase de nenhum desses que estão no banco seja boa. O Arouca não jogou mal. Só que não mexer também não vai mudar em nada. Eu tentaria colocar o Washington, terceiro atacante, passar umas bolas na área. Perdido por 2, Luiz. É melhor arriscar do que continuar assim. Zé Luiz saiu com bola e tudo. Há pouco, Luiz, o Ricardo Gomes olhou para o banco de reservas, não, né? Para os jogadores reservas que estão no aquecimento atrás do gol. Olhou, não tomou decisão nenhuma e agora sim parece que tomou uma decisão. Alguém vai para o jogo e é o Richarlison. Richarlison foi chamado pelo técnico do São Paulo. Cruzamento do Jorge Wagner. É escanteio para o São Paulo. Rizek citava, com a entrada do Washington, o São Paulo ganharia um cabeceador muito bom. Ganharia, poderia. Olha só, uma bola alçada agora seria uma opção. Jean Holt Miranda vem tentar a cabeçada. É escanteio para o São Paulo. Sobra do São Paulo na entrada da área com o Hernanes. Prende. Faz o cruzamento para o Zé Luiz. Mais uma sobra aqui do São Paulo. Dagoberto no mano a mano. Zé Luiz ficou caído. Está caído o jogador do São Paulo na entrada da grande área. Lá vem Atlético. Elton Felipe faz o lançamento. Para o Éder Luiz, do jeito que ele gosta. Já deixou o Eduardo Costa para trás. Veio na cobertura o Júnior César. Chamou a atenção a facilidade que o Éder Luiz passou pelo Eduardo Costa, que aparentemente chegou praticamente a desistir do lance, Rizek. Veja, ele para quase. E aí eu estranho, sinceramente, o Eduardo Costa não sair para entrar o Richarlison, né? Seria a alteração mais óbvia que eu veria no time, a saída do Eduardo Costa, porque não está ganhando nenhuma na corrida. O Richarlison, pelo menos, uma fase técnica à parte, é um jogador veloz. Veio com muita velocidade Júnior César. Ele tem gol do Sport no Pacaembu. Vandinho. 3 para o Corinthians, 2 para o Sport. Carlos Cereto. Perdão, Luiz. Sai o Zé Luiz para a entrada do Richarlison. Cereto, me ajuda aqui agora. Quem vai jogar de lateral direito no São Paulo? Qual que é essa mexida aqui? Sinceramente, daqui de cima eu estranhei. Acho que o Jean vem aqui pela direita. O Jean, camisa 15. É isso mesmo. Olha, não acho que foi a mexida mais feliz, não. Se é pra você colocar o Richarlison da força no meio campo, que você tirasse o Eduardo Costa, na minha opinião, Luiz. E o São Paulo erra passes fáceis. São Paulo se complica demais em lances bobos, na saída de jogo. O torcedor do São Paulo não está acostumado a esse tipo de atuação. Em contrapartida, o torcedor do Atlético está se acostumando a ver esse time pegador, um time de velocidade. Faz um 2 com muita rapidez. E essa movimentação do Éder Luiz no Diego Tardelli que confunde a marcação adversária. Olha o Éder Luiz. Uma hora está na esquerda, uma hora está na direita. O Diego Tardelli enfiado na área. O Carlos Alberto está jogando aberto quase como ponta, né? Sport TV e PFC Brasileirão 2009. Você escutou o Celso Rotti. Engraçado que ele chamou o Éder para ajudar na marcação. Depois disse para ele, sai, quando recuperou a bola.
Ou vem ou vai, né? E por enquanto não mudou. Pois não, Josino. E o Celso parece estar gostando do que vê, né? Não sinalizou nenhuma mudança até o momento, já colocou os jogadores no aquecimento, mas até agora não sinalizou chamar ninguém. Júnior. Vai voltando à liderança o Atlético do Celso Roth. Passe errado do Éder Luiz para o Júnior. Hernanes. Mede na esquerda, Júnior César, ele dispara livre, o Borges não viu. Jorge Wagner. Falta marcada no Hernanes. Falta a favor do São Paulo. Chegamos a 21 minutos no segundo tempo. São Paulo tem 11 pontos e o Atlético vai chegando a 24. Vai ficando muito grande a distância do São Paulo para o líder do Campeonato Brasileiro. Tentativa do Hernanes, com tranquilidade, Aranha faz a defesa. E o problema, Luiz, acho que nem é matemática nesse momento, não é a pontuação, é você não vê perspectiva, você não vê o São Paulo melhorando, o São Paulo evoluindo. Esse é o maior problema. Eduardo Costa. Hernanes. Ganha do Júnior. Vandinho empata no Pacaembu. 3 para o Corinthians com 2 do Ronaldo. 3 para o Sport com 2 do Vandinho. Tudo desse jogo na sequência do futebol do Sport TV News com a apresentação de Vanessa Rich. Hernanes. Vai para Júnior César. Richarlison furou. Mesmo assim chegou no Borges. Na entrada da área, ele prende. Perde. Gilmar faz de pênalti. Gol para o Náutico. Um Náutico, um Vitória. O Vitória tinha marcado no primeiro tempo com o Roger. Vamos ouvir o Celso Roth reclamando com o Gaciba. Todo o clima do jogo para você. O dito técnico do Atlético. É porque o Elton Felipe está sentindo e está caído. Aliás, vale o registro. Que partida faz o Elton Felipe, hein? Tá jogando Bom, me parece que pediu para ser substituído, hein? Vamos acompanhar aqui. Veja aí o momento da contusão, na dividida ali com o Borges. O Borges entra e há uma clara torção de tornozelo ali. Falta a favor do São Paulo. Jorge Wagner faz o cruzamento, Aranha sai do gol, já sobe a bandeira. E Luiz, seria a expulsão do Borges, que já tem amarelo, se o juiz visse isso. Borges recebeu um amarelo aos 14 minutos. Aqui a gente tem o São Paulo tentando mais uma vez pela esquerda. Júnior César faz o cruzamento para a área. Richarlison. Gira, consegue mais um cruzamento, Aranha. Bela reposição. Na reposição ele já liga o contra-ataque. Vai entrar o Oscar no São Paulo. Acelera pela direita Júnior. Ele é canhoto. Faz o cruzamento, Tardelli subiu a bandeira. Não vale a finalização. Impedimento de Diego Tardelli. Tardelli nem reclamou. 2 para o Atlético, 0 para o São Paulo. Alguma dúvida, Bob Faria? Não, nenhuma. Estava à frente. Passou pelo Dagoberto. Segue o lance. Luiz, e o Celso vai fazer a primeira substituição no Atlético. Marcos Rocha. Daqui a pouquinho tem Oscar no São Paulo. E o Marcos Rocha entrando já já no Atlético. Júnior. Richarlison. Chamando Eduardo Costa. Vai para Dagoberto. Jean. Borges se apresenta na frente. Jean viu. Tem o Dagoberto aqui na direita. Hernanes. Passa no primeiro lance. Hernanes faz o toque. Sobra do São Paulo. Falta marcada. Gaciba dá falta a favor do São Paulo. Passamos dos 25 no segundo tempo. E vai sair o Jorge Wagner para a entrada do garoto Oscar, camisa 30 no São Paulo. André Rizek. Olha, Luiz, o Oscar é a grande aposta do São Paulo. O Muricy já vem falando desse jogador há muito, já vinha falando, né? Esse jogador há muito tempo.
Tem 17 anos só, de 91. Quando entrou na boa, o jogo já ganha. Nunca jogou bem, nunca conseguiu corresponder. Entra na fogueira agora. Vamos ver se ele consegue. E não gostei da alteração não. Acho que o Caio Gomes não mexe na estrutura do time. Não gostei não. Falta, o chute de longe, a batida de longe. Subiu demais a cobrança do Jean. Josino Ribeiro. Agora sim o público pagante. 54.214 torcedores. Disse que eu era ruim pra caramba nisso. Mais de 50, Bob. A torcida do Atlético é impressionante. Como empurra o time, como comparece, como vivencia o campeonato junto com a sua equipe. Mas um show de torcida nas arquibancadas. Tem lançamento para a velocidade do Tardelli. O Denis optou por não sair do gol. Diego Tardelli dentro da grande área. Feltri pede, tem cruzamento na segunda trave. Carlos Alberto. É escanteio para o Atlético. O auxiliar dá escanteio. O Gaciba estava dando um toque de mão do Carlos Alberto. O Gaciba assume a marcação. Olha, confesso que o Gaciba deu escanteio mesmo, voltou atrás. Eu tinha ficado com a impressão de um toque de mão mesmo. Luiz, vem aí Marcos Rocha, vai sair o Serginho. 31 no segundo tempo. Daqui a pouquinho as notícias do dia no Sport TV News. Escanteio para o Atlético, cobrança curta na entrada da pequena área. O corte foi do Hernanes. Evandro. Carlos Alberto. Levanta a cabeça, toca para a entrada da área. Eduardo Costa, Jean. Oscar. Bonito drible, bom toque no meio. Sai tabela, Oscar. Faz o lançamento. São Paulo briga com Hernanes. Dagoberto. Faz a ultrapassagem Júnior César, do jeito que ele gosta, na linha de fundo. Júnior César caprichou no cruzamento. Vem o São Paulo, toca de cabeça para fora. Richarlison cabeceia para fora. Numa das poucas jogadas bem trabalhadas pelo São Paulo, com a bola partindo de pé em pé. A ultrapassagem do Júnior César. Ele levanta a cabeça, bota na cabeça do Richarlison. Boa jogada, Rizek. Você falou tudo, você falou uma das poucas, talvez a única do segundo tempo até agora, Luiz. Alessandro, o ataque é perigoso. Marcos pede na direita, bola para ele, para Marcos Rocha. O contra-ataque do Atlético pode ser muito perigoso. O cruzamento não chega no Alessandro. Brasileirão ao vivo no Sport TV e no Sport TV HD. Sábado tem Fluminense e Goiás para todo o Brasil, menos o estado do Rio de Janeiro. Jogo é às 6h20 da tarde. Domingo às 5h30, Sport Avaí para todo o Brasil, menos o estado de Pernambuco. E na sequência você tem o troca de passes. Aí a briga do Carlos Alberto, o talento do Carlos Alberto desarmando o Richarlison na bola. – 41 minutos. O Atlético vai chegando mais uma vez à liderança do Campeonato Brasileiro. Sport TV e PFC, Brasileirão 2009. Pede para voltar o Richarlison. A bola está em jogo, a bola é do Atlético. É mal tocada para o Evandro. Está jogando Miranda. Dagoberto. São Paulo força a jogada pela esquerda. Complicado para o Oscar. Tocou pouco na bola. É muito jovem. Muitos dizem, Rizek, que existe um momento para lançar uma promessa. Que quando o momento do time é ruim, é muito delicado você botar essa responsabilidade nos ombros de um garoto. O que você pensa a respeito disso, André Rizek? Penso exatamente isso. Basta você ver quando o Corinthians tentou o Lulinha e o Dentinho, que hoje está muito bem naquela fase do rebaixamento. Agora o Oscar, o detalhe, Luiz, é que mesmo na boa, né, quando o São Paulo estava bem e ele entrava, ele não rendeu. Só que é muito cedo. Ele vai fazer 18 anos ainda, em setembro. É muito cedo para você ter uma avaliação. O São Paulo aposta muito nele. Quando você pega um jogador que ele é uma opção e tenta fazer dele uma solução muito antes do tempo, a responsabilidade é muito grande, né? Pouquíssimos aguentam essa carga. Carlos Alberto. Hoje, claramente, não era jogo para ele. Marcos Rocha.
Uma coisa é você entrar como uma peça numa engrenagem que está funcionando bem, para ser mais um. A outra é entrar para resolver. Richarlison. Dagoberto. Tentativa do São Paulo pelo meio com Borges. Abre os braços aqui o Celso Roth. Não gostou desse corte da defesa. Vamos ver quantos minutos mais. Mais 3. É isso aí, 3 minutos, Luiz. Seguiu a marcação do Leonardo da Silva. São Paulo vai permanecendo com 11 pontos. Eduardo Costa na tabela com Richarlison. Eduardo Costa entra na grande área, finaliza muito mal. São Paulo na 15ª posição, vai perdendo para o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético, do goleiro Aranha. O artilheiro Tardelli. Ô Luiz, um detalhe, muitos diretores criticavam o Muricy Ramalho justamente por não aproveitar mais os jogadores das categorias de base. Entendiam esses diretores que o centro de Cotia, né, o centro modelo de revelação de jogadores do São Paulo, deveria ser melhor aproveitado, jogadores lançados no time profissional. E o Ricardo Gomes tem tentado utilizar mais o Oscar. Agora, também chama a atenção o Ricardo Gomes, o comportamento aqui no banco. Ele passa pouquíssimas orientações durante o jogo ao time do São Paulo. No primeiro tempo até flagramos, né, ele chamou o nome de alguns jogadores, embora não tenha passado orientações, mas em relação ao Muricy Ramalho, que gritava o tempo todo, era bastante agitado, Ricardo Gomes praticamente não fala com o time. Quer fazer parte da programação do Canal Campeão? Deixa sua mensagem no portal de voz do Sport TV. Acesse sporttv.com.br, selecione a opção Canal de Voz e grave a sua opinião. Alessandro. Conseguiu um bom toque no meio, pro Evandro. Placa passes do time do Atlético. Marcos Rocha, Evandro. Carlos Alberto se apresentou. A opção foi pro Marcos Rocha. Agora a torcida grita, olé. Festeja a liderança a torcida do Atlético. Richarlison acabou com o grito da torcida. Borges. Oscar pede. Bola não chega, não fica com o São Paulo. Feltri. Tem condição legal de jogo. Alessandro pela esquerda. Jogador revelado pelo América Mineiro. Mais uma vez, o torcedor do Atlético festeja a liderança gritando olé. 2 para o Atlético, 0 para o São Paulo. Vamos ouvir a torcida do Atlético no Mineirão. O Aranha quase complicou o grito. Bola vem de pé em pé. O São Paulo cerca, mas não consegue o desarme. Alex toca na frente com o Alessandro. Bonito. Feltri. Evandro. Alessandro. Vem Atlético no toque de bola. Levantando a torcida. Alessandro prende. Optou pelo drible. Alex. De longe para o Aranha. O Atlético, líder do campeonato, vence o São Paulo por 2-0. E o São Paulo apenas cerca. E essa vai ser, Luiz, a 5ª rodada em que o Galo termina na liderança. O Atlético vence, apita Gaciba. A festa da torcida do Atlético, líder do campeonato com 24 pontos. O São Paulo de Eduardo Costa fica com apenas 11 pontos na 15ª colocação.